Por que as pessoas seguem a Jesus? A resposta talvez mais comum seria: porque elas creem nele e querem a salvação que ele proporciona. Mas esta resposta comum e até esperada pode aparentar ou deixar ou acobertar, melhor dizendo, vários outros motivos porque as pessoas seguem o Senhor Jesus Cristo. Aparências enganam. Nem todos que seguem o Senhor Jesus, nem todos que buscam cultuar a Deus e ao Senhor Jesus, têm este como motivo. No relato que nós vamos estudar hoje, que é de João, capítulo 12, versos 1 a 11, nós vamos destacar 4 atitudes de pessoas que seguiram Jesus naquele tempo, atitudes diferentes, e que também caracterizam ainda pessoas nos nossos dias. Nos domingos à noite estamos pregando no Evangelho de João. Chegamos agora ao capítulo 12, que seria uma próxima parte, grande parte no Evangelho de João. O livro de João tem um prólogo, uma introdução, capítulo 1, versos 1 a 18. Depois ele tem o chamado livro dos sinais, onde João então apresenta 7 sinais do Senhor Jesus Cristo, terminando no capítulo 11, com o último sinal registrado por ele, que foi a ressurreição de Lázaro. E agora, nesse do capítulo 12, ele vai narrar a última semana de Jesus Cristo, na maior parte. Então, no último capítulo, ele vai fazer um epílogo, uma conclusão. Mas do capítulo 12 ao 20, ele narra a última semana, a semana crucial, a semana marcante, a semana principal da vida do Senhor Jesus Cristo, que foi a sua crucificação. A última Páscoa que Jesus celebra aqui na terra, celebra com os seus discípulos, e nessa última Páscoa ele também é preso, morto por crucificação, ressuscita, e aí ele passa mais algum tempo com os discípulos, mas João concentra 1/3 do seu livro em descrever uma semana da vida de Jesus. Calcula-se que Jesus viveu 33 anos aqui, mas é interessante como não só João, como os outros evangelistas, na narrativa da vida de Jesus, gastam a maior parte do seu material em narrar uma semana. E João gasta 1/3 do livro para narrar uma semana, porque foi a semana crucial, a semana da cruz. Sem aquela semana, Jesus poderia ter vivido 30, 40, 50, 100 anos aqui. Mas se não fosse aquela semana, eu e você ainda estaríamos perdidos. Aquela semana fez diferença. E João vai começar a narrar como começou aquela semana. Capítulo 12, versos 1 a 11, nós leremos hoje. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem.
Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar. Pai eterno, que a tua graça se manifeste nesse momento, nos dando compreensão e disposição para obedecer a tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Certas pessoas seguem a Jesus para honrá-lo com devoção amorosa. Elas se tornaram seguidoras de Jesus pela graça de Deus, e essa graça as tocou de modo tão profundo que elas manifestam por Jesus uma devoção amorosa. João está nos narrando um episódio que tem a ver novamente com aquela família que ele já havia narrado no capítulo 11, a família lá em Betânia, de Lázaro, de Marta e de Maria. Depois de Lázaro ressuscitado, os líderes religiosos percebem que tem que de fato dar um fim em Jesus. Eles temem que a popularidade de Jesus continue crescendo e que isto abale a confiança que o Império Romano tem na liderança deles, e eles têm medo de perder o seu poder, de perder a sua posição, e veem em Jesus uma ameaça ao estado que eles tinham, à posição e ao poder que eles tinham. Então eles pretendem matar Jesus, mas ainda não era o tempo da morte de Jesus. Por isso Jesus se afasta para uma vila chamada Efraim, mais ou menos 30 quilômetros, que ficava no deserto. E agora, uma semana antes da Páscoa, ele vem. Vocês estão lembrados que o capítulo 11 terminou com algumas pessoas, alguns peregrinos que estavam chegando já para Jerusalém para comemorar a Páscoa, indagando onde estava Jesus e se ele viria de fato à Páscoa. E Jesus chega, só que ele para em Betânia, na vila de Betânia, que distava de Jerusalém cerca de 3 quilômetros, e vai visitar esta família de amigos, Lázaro, Marta e Maria. E ele é honrado com um jantar. Ele está ali e é oferecido um jantar para o Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, este jantar foi servido no o que seria para nós sábado à noite, mas para o calendário judeu já seria o domingo à noite. O dia para o judeu começa com o pôr do sol do dia anterior. Então, para o judeu, hoje já é, se ele estivesse aqui, hoje já seria segunda-feira. Com o pôr do sol, terminou o domingo e começou a segunda-feira. Jesus havia chegado, então, na sexta para começar o sábado, havia descansado, como era o costume, e agora que o sábado havia concluído e já tinha se posto o sol e começava o domingo, ele é homenageado com este jantar aqui. Marta honra Jesus servindo, né? Marta não foge ao seu tipo, é a segunda vez que ela aparece nos evangelhos servindo o Senhor Jesus Cristo. Dessa vez de um modo diferente daquela primeira vez que nos foi narrada por Lucas, quando ela estava muito estressada em servir o jantar para Jesus. Dessa vez parece que ela está mais tranquila. Sua confiança em Jesus, seu amor por Jesus havia crescido de tal maneira que ela era capaz de estar servindo esse jantar com tranquilidade. Lázaro está à mesa com Jesus. Quando a gente
pensa nos dois outros relatos desta mesma situação, de Marcos e de Mateus. Esse jantar foi na casa de um homem chamado Simão, o leproso. A ideia é que era um homem, tinha o nome Simão, que era muito comum, vinha de Simeão, do Antigo Testamento esse nome, e que ele um dia havia sido leproso, mas que agora já estava curado de sua lepra e por isso poderia conviver normalmente com as pessoas. Então, na casa daquele homem é que havia esta reunião, estava provavelmente ele, Jesus, Lázaro e pelo menos os 12 apóstolos ali. Era comum, era o costume, melhor dizendo, só os homens ficarem reclinados na mesa. As mulheres então ficariam servindo. Quando diz que Lázaro estava à mesa, nós não vamos imaginar uma mesa semelhante a esta que tem aqui do lado, porque não era assim e não eram utilizadas cadeiras também. As mesas eram rentes ao chão, quase que como tapetes, e as pessoas ficavam reclinadas, semi-deitadas em tapetes em volta. Normalmente elas se apoiavam no chão com o cotovelo esquerdo e a mão direita ficava livre para elas pegarem os alimentos. Da cintura para cima ficava de frente para a mesa e da cintura para baixo ficava ali para trás. Isso é necessário explicar para a gente entender como é que uma mulher pode chegar e ungir os pés de Jesus. Se estivessem cadeiras e mesas como essa, ela teria que basicamente entrar debaixo da mesa, passar pelos pés. Não era assim. Ela indo por trás, ela poderia então ungir os pés de Jesus. Eles estão ali e uma coisa para a gente pensar. Jesus sabia que dali uma semana ele seria preso, julgado, maltratado e crucificado. Mas isso não o impediu de ter um momento alegre, de ter um momento feliz, de ter um momento agradável, de ter um momento que podemos dizer assim, quase que de lazer, com os seus amigos, com pessoas que ele amava, com pessoas que procuravam honrá-lo. No próximo capítulo, ele vai dizer, eu acho que nesse capítulo mesmo, ele vai dizer que ele está profundamente angustiado com o batismo que ele tem que receber, que era exatamente a crucificação. Mas o fato de ter isso, de carregar esse peso, não o impediu de relaxar um pouco e desfrutar daquele momento. Deve ter sido um momento bem agradável. João não nos conta as conversas, mas provavelmente eles estavam conversando. Imagine aí a situação, a alegria da família, a alegria do lugar, Lázaro ressuscitado, Lázaro há pouco tempos atrás, talvez uma questão de 1 ou 2 meses atrás, Lázaro havia morrido, havia sido sepultado, a vila chorou, as irmãs haviam chorado, pessoas tinham vindo de Jerusalém para confortar e chorar com aquelas irmãs, e Lázaro ressuscitou. Puxa, acho que isso aí não, só quem passou por essa experiência é que deve perceber, ou pelo menos entender um pouco do quanto de alegria e de contentamento eles carregavam no coração e que isso se manifestava ali naquele jantar. Eu imagino que eram conversas extremamente agradáveis, de regozijo, de alegria, por causa do milagre operado por Jesus. Jesus está sendo honrado. Honrado com o serviço, honrado com o jantar, honrado com o tempo que as pessoas dispõem para estar com Ele, honrado com a comunhão. É uma forma de honrar Jesus. Dispor o nosso tempo para Ele. Como hoje nós fazemos isso? Tempo para ler as palavras dEle, para ler as Escrituras. Tempo para falar com Ele em oração. Tempo para comungar com os irmãos, manter comunhão com os irmãos. Tempo para servi-lo. Hoje não, vamos preparar um alimento para servir Jesus, porque Jesus não está fisicamente aqui, mas há outras formas de servir a Jesus.
recursos que possam levar à execução de atividades que exaltem, que proclamem o nome de Jesus. São formas de honrarmos o Senhor Jesus Cristo. Tal como Marta, não temos o privilégio de estar ali completando a mesa, colocando alimentos na mesa para Jesus se servir. Mas temos outras maneiras de honrar Jesus hoje. Mas de repente, naquele jantar, acontece algo extravagante. Maria, ela pega 1 libra de perfume, isso seria mais ou menos 325 gramas de perfume, seria mais ou menos um vidro de perfume desse tamanho, mais ou menos. Esse perfume era puro, era de nardo, era uma essência, não era um perfume diluído, não era algo de essência e depois misturado com alguma coisa, não. Era puro, genuíno. Fala aí de nardo, que era um aroma, uma essência produzida por raiz de uma planta que ficava no norte da Índia, que vinha da Índia, e por isso, como o texto diz, era muito caro. Ela pega então essas 325 gramas deste perfume e derrama nos pés de Jesus, manifestando sua devoção. É como alguém que não se aguenta, certo? Há um amor tão profundo, há um desejo tão profundo de honrar Jesus, que ela não se aguenta. Ela derrama o perfume nos pés de Jesus, e ela derrama com tanta abundância que os pés ficam muito molhados. E aí o que ela faz? Ela desata os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Hoje seria algo muito estranho, né? Imagine uma mulher pegando os seus cabelos e enxugando os pés de um homem, ok? Seria algo estranho. Naquela época, muito mais, ok? Naquela cultura, numa reunião como essa, a maioria das mulheres nem estariam mostrando os seus cabelos. Na verdade, elas teriam o véu cobrindo os seus cabelos. E até hoje, ali no Oriente Médio, em algumas regiões, as mulheres andam com o véu para cobrir o seu cabelo. Não é considerado algo virtuoso a mulher andar mostrando o cabelo, como naquela época. Então, esse gesto de Maria, de tirar o véu e pegar o seu cabelo e com ele enxugar os pés de Jesus, foi algo extraordinário. Quando a gente compara com o relato dos outros sinóticos, eu quero trazer alguns esclarecimentos aqui, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, há um relato de Lucas 7, que fala de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Para mim, aquele relato não tem nada a ver com esse. Ali é uma outra mulher, é uma outra situação que eu acredito ter ocorrido na Galileia, certo? Ali fala claramente que é uma mulher que era pecadora, conhecida na cidade como pecadora, e o seu gesto de chorar aos pés de Jesus e derramar perfume e também enxugar com os cabelos foi uma manifestação de gratidão pelo perdão que ela havia recebido. Já aqui, nesse capítulo 12 de João, e em Marcos 14, 3 a 9, e Mateus 22, 6 a 13, nós temos o mesmo relato, que é aquele relato perto da crucificação, na última semana de Jesus, na casa ali em Betânia, de Simão o leproso, quando então Jesus é honrado por Maria. Os relatos vão dizer que Maria trouxe o perfume num vaso de alabastro. Eu trouxe aqui algumas figuras do que seria um vaso de alabastro. Alabastro era um material semelhante à cerâmica, feito de uma rocha branca, até um tanto translúcida, e seria parecido com o nosso mármore, só que menos resistente, não era tão resistente, mais fácil de quebrar. Com eles então eram feitos vasos semelhantes a esse aí, temos esses dois, pode passar o próximo.
semelhantes a esse, onde colocava-se essências, perfumes. Esse inclusive é um do segundo século, então um século depois de Jesus Cristo, um tipo, e esse daí é um outro tipo. Então normalmente se colocava perfume e selava o vaso. Então quando diz que Maria quebrou, não é que ela quebrou o vaso, ela quebrou o selo, a tampa que selava, e aí ela derramou o perfume inteiro. Nos evangelhos de Marcos e Mateus, é dito que ela ungiu a cabeça de Jesus, e aqui é dito que ela ungiu os pés. Como é que a gente pode conciliar isso? Para mim, Maria ungiu o corpo todo de Jesus, cabeça até os pés. Mateus e Marcos enfatizaram a cabeça por causa do propósito. Eles querem demonstrar que Jesus é o rei do reino davídico. Já João enfatiza os pés para manifestar a humildade de Maria, como sua devoção foi humilde em honrar o Senhor Jesus. Nos evangelhos de Mateus e Marcos diz que todos os discípulos ficaram indignados e acharam que aquilo era um desperdício. Inclusive ficaram murmurando contra Maria. Aqui só diz que Judas Iscariotes falou. Como nós podemos também conciliar isso? Provavelmente todos ficaram indignados, certo? Em ver aquele aparente desperdício. E Judas Iscariotes foi o que deu voz, foi o que falou, foi o que expressou o que estava no coração de todos. João enfatiza Judas Iscariotes porque os outros discípulos falaram, mas eles não tinham interesse em se apropriar do bem. Já Judas tinha esse interesse. Mas o que nós temos aqui é uma devoção extravagante, é isso mesmo, uma devoção extremamente generosa, uma devoção que não mede sacrifícios, que não está preocupada em calcular o quanto eu vou honrar Jesus, mas uma devoção que literalmente se derrama em Jesus, paga um preço elevadíssimo, 300 denários. Um denário era o equivalente à diária de um trabalhador. 300 denários seria o salário de um ano, porque aí descontava-se os sábados e os feriados. Então, era mais que o salário de um ano. Se a gente pensasse no nosso salário mínimo, esse perfume hoje custaria mais de 10 mil reais. Era caríssimo, né? Não era perfume para nós, pelo menos para mim, né? Não sei para vocês, certo? Não era o tipo de perfume que a gente estaria utilizando. E se talvez alguns de nós ganhasse esse tipo de perfume, seria daquele tipo que a gente viraria, botaria uma gotinha, né? Aqui, outra aqui, e guardaria lá com todo cuidado, para daí numa outra ocasião especial, de novo, colocar. Agora, o que Maria faz? Ela pega, equivalente a hoje a esses mais de 10 mil reais, e derrama em Jesus Cristo. Foi além da necessidade. Se ela queria deixar Jesus perfumado, bastaria o quê? Derramava na mão e colocava em Jesus, pronto, já era suficiente. Mas não, ela derrama, ela quebra o lacre e derrama tudo sobre Jesus. Generosidade. Aqui é o tipo de amor e de devoção de alguém que não se aguenta mesmo, que está com uma devoção tão grande, com o coração ardendo tanto de devoção, que não calcula, que não mede os custos, que não pensa no que vai perder. Não, isso não entra na conta. O que ela quer é honrar Jesus, é manifestar sua gratidão a Jesus, é manifestar o seu amor a Jesus. Ali está o jantar. Imagine,
Marta servindo, outras pessoas também poderiam estar servindo. Lázaro estava ali conversando com Jesus, todo mundo conversando. Daqui a pouco chega Maria, quebra o lacre, derrama o perfume, tira o véu e enxuga. Eu acho que deve ter tido um período de silêncio. O tempo suficiente para o perfume se espalhar em toda a casa. Toda a casa ficou perfumada. Maria fez uma oferta, literalmente ela deixou mais de 10 mil reais em valores de hoje se evaporarem, não é isso? Se evaporar ali. Ela não comprou algo que ficaria. Rapaz, eu quero honrar Jesus com esse dinheiro, eu vou comprar algo que Jesus carregue com ele e que ele sempre vá lembrar de mim. Não, ela não pensou nisso. O que ela tinha era o perfume. E só seria usado uma vez. Derramou uma vez. Talvez Jesus carregou ainda por alguns dias aquele aroma, mas depois acabou. Pronto, se evaporou. Mas essa não era a preocupação dela. Não era deixar uma lembrança na mente das pessoas. Essa não era a preocupação. Não era que Jesus lembrasse dela. Ela não estava pensando nisso. Ela estava pensando em honrar Jesus. Era tudo que ela queria. Manifestar sua devoção, manifestar seu amor, mostrar de um modo muito prático o quanto eu amo Jesus, o quanto eu sou grata a Jesus, o quanto eu sou devota de Jesus. Ela arrisca, inclusive, sua reputação, porque ao desatar os seus cabelos e enxugar com os seus cabelos os pés de Jesus, ela está arriscando ser taxada de uma mulher não virtuosa, de uma mulher sem muita moral. Mas ela não se preocupa com isso. Ela quer honrar Jesus. Ela se sujeita a críticas duras. Aqui é Judas que a critica, mas nos outros evangelhos falam que todos ficaram indignados contra ela. Você pode também imaginar a cena, né? Ela terminou de fazer, enxugou os pés de Jesus, está se levantando, a casa toda com aquele aroma adocicado do nardo puro, e todo mundo olhando para Maria, indignado, perguntando: essa mulher não tem juízo, essa mulher perdeu o juízo, como é que se faz um desperdício desse? Como é que se estraga tanto dinheiro assim? Como é que nem se permitiu pegar parte desse perfume e diluir para honrar Jesus, mas pega a essência pura e derrama aqui? E começaram também a falar isso, a dizer que ela estava errada. Mas na verdade, ela estava mais certa do que todos. Maria compreendeu, creio eu, antes dos discípulos, que a qualquer momento Jesus ia morrer. Vamos lembrar que Maria era uma ouvinte assídua de Jesus. Já num relato anterior, ela via sentado aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ela era atenta. E várias vezes Jesus já havia dito aos seus discípulos que ele seria preso, morto e que ressuscitaria. Maria também talvez tivesse escutado as conversas dos interesses dos líderes religiosos em matar Jesus. Então Maria já tinha percebido que mais cedo ou mais tarde Jesus seria preso. E que talvez, quando ele fosse preso e morto, ela não teria a possibilidade de honrá-lo, de pegar aquele perfume e colocar no corpo de Jesus quando ele já estivesse morto. Talvez os inimigos de Jesus não permitissem isso. Ela tinha ali a sua oportunidade, a oportunidade de honrar Jesus. E é isso que ela faz. E foi isso que Jesus disse: ela me ungiu para a sepultura. Em outras palavras, ela já comprou as flores e me deu antes que eu morresse. Ela não esperou eu morrer para comprar as flores para que fossem sobre o meu caixão, se fosse nos dias de hoje. Não.
ela aproveitou a oportunidade que ela tinha, esse momento, para honrar Jesus. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus vai dizer que onde o evangelho fosse pregado, isso seria contado a respeito dela. Ela honrou Jesus sem medir os custos, sem medir os sacrifícios. Um amor devotado, um amor generoso, sem procrastinar, aproveitando a oportunidade que tinha, mesmo não sendo compreendido por outros. Quantos de nós já honramos Jesus desta maneira? Quantos de nós carregamos no coração esse tipo de amor? Esse amor que extravasa a generosidade. Esse amor que não mede sacrifícios. Muitas vezes o nosso amor por Jesus é daquele tipo: se der, eu faço. Se possível for, eu faço. Se não me prejudicar, eu faço. Se não prejudicar a minha família, eu faço. Estamos dispostos a servir Jesus até a medida que não nos prejudique, até a medida que nós não seremos mal interpretados, até o ponto em que não perderemos muita coisa, até o ponto em que ainda vai sobrar tempo para eu fazer o que eu gosto, que ainda vai sobrar recursos para eu ter aquilo que eu acho que preciso. É uma devoção calculada, é uma devoção medida, não é uma devoção extravagante. Deixe-me ilustrar da seguinte maneira. Talvez você tenha alguns recursos guardados, que sonha fazer uma viagem, ou construir uma casa, ou mudar de carro, coisa desse tipo. E você nem pensa em mexer naqueles recursos por nada desse mundo. Até que Deus o livre, seu filho contraia uma doença extremamente grave, que o plano de saúde não cobre. Aí o que acontece? Viagem, carro, casa, seja lá o que for, não é mais contado. O que você quer é salvar a vida do seu filho. Os compromissos que você tem, que você até julgava que jamais faltaria nesses compromissos, o que acontece? Você não está nem aí. Você pode até perder o emprego, mas você quer ficar com seu filho e ver a saúde dele. Isso é amor extravagante. Isso é amor que se dá sem pensar nas consequências, nos custos. Com certeza, nossos filhos merecem um amor assim. Merecem. Mas com muito mais certeza, o Senhor Jesus também merece. Com muito mais certeza, o Senhor Jesus merece esse tipo de amor. Mas o que acontece? Somos muito reticentes em lhe prestar essa devoção, em lhe prestar este amor. Somos do tipo, rapaz, alguns exemplos aí, um tanto prosaicos. Rapaz, está muito calor. O ar-condicionado da igreja quebrou. Não vai dar para ir assistir culto neste calor. Será que eu estou imaginando muito? Será que estou? Hein? Rapaz, é até bom o culto, mas se eu conheço aquele pastor, ele não prega menos de 1 hora. E você perdeu 1 hora ou mais sentada ali para ouvir, já não.
Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Será que eu estou sendo muito duro? Rapaz, eu até que gosto de ir no culto e tudo, mas hoje tem um filme, eu tenho uma programação que eu não posso perder na televisão. Hoje não dá. Que o Senhor me perdoe, mas hoje não dá. Ou hoje o meu time joga final, ou hoje isso, ou hoje aquilo. Então, não dá. Hoje eu vou ficar em casa. Parecemos muitas vezes com aquele rapaz que mandou uma espécie de carta de amor no tempo das cartas para sua namorada. Eu te amo tanto que por ti eu seria capaz de nadar e atravessar os oceanos. Eu te amo tanto que por ti eu seria capaz de escalar as montanhas mais altas do mundo. Eu te amo tanto que para te encontrar eu seria capaz de atravessar o deserto do Saara. E hoje, se não chover, eu vou te ver. Porque nós não cantamos que amamos muito Jesus, não cantamos isso? Que estamos dispostos a fazer tudo por Jesus? Que onde Ele mandar nós vamos? Nós fazemos isso poeticamente. E lá no coração nós acrescentamos: Senhor, se não chover, eu faço tudo isso aí, mas se não chover, eu vou te adorar. Se der tempo eu estudar tudo que eu tiver para estudar para a prova de amanhã, se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia. Se eu conseguir terminar todos os serviços que tenho, então eu vou orar. E assim vai. A nossa devoção é muito calculada. E muito calculada a nosso favor. Está longe de ser uma devoção extravagante. Mas há algumas pessoas que seguem Jesus por interesses egoístas disfarçados de caridade. É o que aparece aqui com Judas. Judas então critica. Judas não consegue entender uma devoção extravagante. Ele tende a achar que isso é um desperdício. Lembro-me de uma vez, quando nosso templo era num outro local, e a gente tinha o costume de uma época do ano a gente fazer cultos de oração matutino. Esses cultos começavam às 6 da manhã. E alguns irmãos, então, nós nos reuníamos para orar. Eu me lembro de uma vez que estava lá e 2 senhoras estavam chegando para o culto, 2 senhoras da igreja. E 2 homens iam passando e eles disseram: olha que acordar essa hora para orar é só para quem não tem o que fazer. Para quem não tem amor extravagante, devoção assim é desperdício. Não consegue entender, não consegue compreender. Mas como é que esse pessoal toda semana, todo domingo, de manhã e de noite, na quarta-feira vai para o culto? Para que tanto culto? E esse daí não para de ler a Bíblia, e todo dia ele lê a Bíblia. E todo dia ele tem o tempo de orar. E ele não para com isso. Para que tanta Bíblia? Para que tanta oração? Para que tanto culto? Quem não tem amor por Jesus nunca vai entender. Nunca vai entender. Uma vez eu fiquei hospedado numa conferência na casa de um pastor. E ele tinha também na casa um outro jovem que estava namorando uma moça da igreja. Quando chegou a noite, esse jovem falou: nós estávamos no mesmo quarto, pastor, o senhor me desculpe, mas eu vou dormir lá na sala. Eu falei: mas por que, rapaz? Pode dormir aqui. Não, pastor, eu vou dormir lá na sala. Uma certa hora da noite eu acordei e eu entendi por quê. Ele tinha visto a namorada dele o dia inteiro e passou a noite conversando com ela pelo WhatsApp, certo? Se eu nunca tivesse namorado, eu não entenderia os namorados, ok? Porque quando se namora, todo o tempo é pouco, não é assim? Todo o tempo é pouco, quer se estar lá totalmente. Agora, talvez alguém que nunca namorou,
Não, mas rapaz, ele passou o dia com ela e agora nem dorme à noite, os dois aí, batendo papo pelo WhatsApp. É a mesma coisa. Quem não tem amor extravagante por Jesus, não vai entender quem tem, as atitudes de quem tem. Vai achar que é um desperdício. E João diz, né? E ele manifesta a sua ganância com caridade. Era bem melhor que tivesse feito o quê? Vendido esse dinheiro, mais de 10 mil reais, e dado aos pobres, tanta gente precisando, tanta gente com fome, tanta gente carente, e aí derrama-se praticamente 10 mil reais nos pés de alguém, e daqui a pouco ninguém nem lembra mais. Mas aí João nos mostra por que ele disse isso. É porque ele era caridoso? Não, é porque ele era avarento. E descobrimos que ele era o tesoureiro dos 12, né? O tesoureiro do grupo de Jesus. Era ele que carregava a bolsa. E Jesus dependia de ofertas e contribuições das pessoas. O Evangelho de Lucas nos mostra isso, que várias pessoas ajudavam Jesus, isso é, davam contribuições para a manutenção do ministério de Jesus. E quem é que administrava esse dinheiro? Judas. E como ele administrava? Tirando, pensando em si mesmo. Esse amor ao dinheiro foi a armadilha de Judas. Por que ele traiu Jesus? Por dinheiro. Vamos sempre lembrar disso. Os desejos do meu coração são as minhas armadilhas. Tem aquele ditado, né? Cuidado com o que você deseja. No caso de Judas, o dinheiro foi a sua armadilha. Então por que ele seguia a Jesus? Por que Judas ficou 3 anos seguindo a Jesus? Para ganhar dinheiro. Aqui tem um exemplo de pessoa que está seguindo a Jesus com uma aparência e argumentos de caridade, mas de fato os interesses são profundamente egoístas. Podemos seguir Jesus por interesses egoístas. Podemos seguir Jesus tentando roubar a honra de Jesus, roubar a glória de Jesus, roubar o poder de Jesus. Podemos seguir Jesus para administrar certas bolsas que servem para mim. A bolsa, então, do querer ser destaque, do querer aparecer, do querer a aprovação e aplauso dos homens. A necessidade de uma carência pessoal, de querer se sentir útil, de querer fazer a vida valer a pena, de querer mostrar que tem valor, de querer dar significado à minha vida. De fato, não se está seguindo Jesus por causa de Jesus. Está se seguindo Jesus por causa de si mesmo, de alguma necessidade que a pessoa tem, que quer então apresentar devoção a Jesus, mas de fato a devoção é a si mesmo. Cuidado, os desejos do nosso coração podem nos trair. Jesus repreende e diz: deixa ela em paz. Ela se adiantou e me ungiu para a sepultura. Ela ganhou. Jesus deixa claro que quem perde a vida por amor a Ele, ganha. Como eu disse, nos outros evangelhos é dito: onde o evangelho for proclamado, a história dela será dita. Jesus avalia as pessoas de modo diferente dos homens. Vamos também lembrar que mesmo no grupo de Jesus havia problemas. Havia um ladrão, certo? Havia alguém que estava seguindo Jesus para se
aproveitar de Jesus e dos outros discípulos. Não nos deve causar espanto se isso acontece nos seguidores de Jesus de hoje. Vai acontecer isso sim. Isso não deve nos escandalizar. Isso nos deve nos alertar. Devemos estar alertas para que não sejamos nós a sermos estes que causarão escândalos, que causarão tropeços. Mas não devemos tropeçar, porque ainda hoje há entre os seguidores de Jesus pessoas seguindo por interesse próprio, camuflando com caridade, mas de fato com interesses egoístas. Em terceiro lugar, algumas pessoas seguem a Jesus crendo nas evidências que lhes são dadas. Diz que numerosa multidão dos judeus, quando soube que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. A língua original dá a ideia de que estas pessoas deixaram os judeus e foram para Jesus por causa do milagre operado. No verso 11 é dito: porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, deixaram a crença lá dos judeus e criam em Jesus. Foi dada uma evidência fortíssima. Um homem que estava morto agora está andando todo dia, trabalhando, conversando, se alimentando, sorrindo. Esse homem havia estado morto. E quem fez esse milagre? Jesus. Então as pessoas não poderiam deixar de raciocinar que se Jesus fez este milagre, de fato ele veio de Deus. Então nós vamos crer nele. Este grupo aqui segue Jesus, porque viu as evidências e acreditou nas evidências. Mas em último lugar, há pessoas que, apesar das evidências, não querem nada com Jesus e querem antes destruir as evidências. Uma expressão que tem sido um tanto utilizada em nossos dias é que vivemos a época da pós-verdade. Isso é, a verdade não interessa mais. O que interessa são os meus propósitos, os meus alvos, ou os propósitos de determinado grupo, ou de determinada ideologia. A verdade não existe e não interessa mais. O que interessa é um projeto de poder, um projeto de fazer valer uma ideologia. Isso não é de hoje. Olha aí. Esses sacerdotes sabiam que Lázaro havia ressuscitado? Sabiam? Sim. Eles sabiam que Jesus ressuscitara Lázaro? Sim. Eles sabiam que tudo isso era verdade, que Lázaro estivera morto, que Jesus o ressuscitara. Eles sabiam disso? Sim. Mas eles estão convencidos com isso? Não. O que eles querem fazer? Matar Lázaro também. Não adianta só matar Jesus agora. Certo? Tem que matar também a Lázaro. Acabar com a evidência. Não deixar nenhuma prova, não deixar nenhuma evidência do milagre operado por Jesus. Ainda hoje, o mundo age assim. Podemos apresentar evidência e mais evidência, evidência sobre evidência, de que o cristianismo é verdadeiro. Eles não vão crer. Pelo contrário, vão querer destruir as evidências. Porque para eles o problema não é se é verdade ou se é mentira. Não é essa a questão. A questão é: eu não quero Jesus mandando na minha vida. Eu não quero Jesus dirigindo a minha vida. Eu não quero Jesus me dizendo o que fazer. Eu não quero isso. Eu quero fazer da minha vida o que eu quiser. É isso que eu quero. Eu quero mandar na minha vida.
Eu não quero uma pessoa ou um livro dizendo que eu não posso fazer isso e que devo fazer aquilo. Eu não quero ninguém podando os meus desejos. Eu não quero ninguém castrando a minha vontade. Então, verdade ou mentira não entra em discussão. O que entra é: deixam eu viver a minha vida do jeito que eu quero? Se sim, eu aceito. Se não, eu não quero e vou trabalhar contra. E vou destruir as evidências. Nós cristãos devemos estar preparados para saber que mesmo quando nós apresentarmos todos os argumentos, mesmo quando nós apresentarmos todas as evidências da veracidade do cristianismo, mesmo assim, o homem sem Deus dirá: não, eu não quero. Eu não quero isso para mim. Porque eu não quero ser devoto de mais ninguém a não ser de mim mesmo. Eu só quero seguir a mim mesmo. Eu só quero seguir os desejos do meu coração. Eu só quero fazer a minha vontade. Então não importa os argumentos, não importa as evidências. Nós vamos destruir os argumentos. Nós vamos destruir as evidências. Experimentamos hoje, nos nossos dias, de modo patente, de modo aberto, esse ataque às Escrituras, esse ataque ao cristianismo, esse ataque às verdades bíblicas. Não tenhamos a ilusão de que a razão vai convencer, porque não se trata disso. Se trata de ser contra Deus. Se trata de ser contra a verdade. Se trata de fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Ninguém tem o direito de determinar minha identidade, de determinar quem eu sou ou quem eu deixo de ser. Não há nenhum criador que possa fazer isso. Esta é a voz de um homem, de um ser humano revoltado. E vamos lembrar: argumentos não vão convencê-los. Nós temos que usar argumentos. Temos que dar evidências. Por quê? Porque isso os deixa indesculpáveis. Como aqueles líderes judeus. Eles tiveram os sinais. Eles viram os milagres. Eles tiveram as provas. Eles não creram. Porque não queriam mudar de vida. Porque queriam continuar mandando em suas próprias vidas. Na tarefa de evangelização, vamos sempre lembrar disso. Por melhor que sejam os argumentos que nós apresentarmos, o coração humano sempre vai dizer não. Porque não é uma questão de razão, é uma questão de submissão, de se ajoelhar aos pés de Jesus, de honrar Jesus, de devotar-se a Jesus e dizer: o Senhor manda. É o Senhor quem determina quem eu sou. Foi o Senhor quem me criou. É o Senhor quem tem o direito de dizer o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer, como eu devo ser e como eu não devo ser. É o Senhor. Este é o problema. Não é entender, e sim aceitar e obedecer. Por quê nós seguimos a Jesus? Qual é a nossa atitude em seguir a Jesus? Por que chegamos aqui para o culto hoje? Para manifestar nossa devoção, nosso amor extravagante, não calculado. Foi um transbordar do coração que não aguentou, que chegou aqui para desta maneira dizer que ama Jesus,
de modo humilde e generoso, se colocar aos pés dele, oferecendo o nosso tempo, nossos recursos, nossa atenção, nosso raciocínio, nossa comunhão, nossas vozes, oferecer tudo isso aos pés dele, derramar diante dele, dizendo: Senhor, eu vim aqui por uma razão, eu te amo, eu quero te honrar. Eu vim aqui porque esta foi a maneira que eu encontrei de dizer: eu amo o Senhor e eu quero estar aos pés do Senhor. Ou viemos com outros interesses, procurando ganhar algumas coisas para a nossa vida, talvez mascarando com espiritualidade, mascarando com caridade. João nos enfatiza esse contraste entre Maria e Judas. Maria se derrama em amor com tal intensidade que se alegra em doar um caro presente. Já em Judas, esta linguagem está ausente. Ele só entende o interesse próprio, disfarçado de caridade. Qual é a nossa atitude? Devoção generosa ou interesse egoísta mascarado? Amém.